Até para as pessoas entenderem o que a gente está falando, o quão profundo é essa estrutura que a gente vive, né? O direito, e o direito cria leis absurdas. E o Felipe, Michele, sabe como eu penso? Porque eu já discuti algumas leis absurdas aqui com o Felipe, né? O Felipe também é um grande estudioso do direito. E até poucos anos atrás, gente, é muito pouco tempo atrás, nós tínhamos uma lei. Eu acho que vale a pena a gente repetir isso para que as pessoas entendam o poder, né, do que acontece. Não é fácil você mudar essa dinâmica. A lei da mulher honesta. A lei da mulher honesta é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Porque uma mulher que não se casasse virgem não era mulher honesta. Sim. Sabe o que o marido podia fazer? Ele podia acabar com o casamento, devolver esta mulher. Olha só. E o homem que abusasse da dignidade sexual de uma mulher, que a violentasse, mas ele se casou com ela depois, ele não tinha cometido crimes. Veja isso! Como é que você muda Isso. agora e fala, olha... E tem o crime de rapto também, que quando você sequestrava uma mulher para poder ter relações sexuais com ela, para poder ter atos libidinosos com ela, sendo ela mulher honesta, você responderia pelo crime. Não sendo mulher honesta, sendo, por exemplo, uma garota de programa, você não responderia pelo crime. Ainda que a relação sexual fosse praticada contra a vontade dela. Ou seja, um grande absurdo. A crítica que eu faço aqui e que me faz ser um grande defensor dos direitos das mulheres na minha atuação como delegado de polícia, a gente fala, eu até brinco com a minha equipe, né? Chegou ocorrência de violência doméstica lá, que os policiais militares chamam de Alfa 98, doutor, estamos com Alfa 98 aí. E aí eu falo, na entrada da delegacia lá em Mauá, tem uma pedra preta da cor dessa mesa. Eu falo assim, ó, entrou, passou da pedra pra cá, sendo Alfa 98, o cara tá 99% preso, né? E depois a gente vai verificar se existe a possibilidade de ele não estar preso. E às vezes existe, mas não é a regra. A regra é que, de fato, o cara praticou a violência doméstica e familiar contra as mulheres, movido por esses valores que são os valores todos que eu critico. Vamos lá, nunca se exigiu, pelo menos eu não tenho conhecimento, não sei se a doutora Michele tem, eu não tenho conhecimento de nunca ter sido exigido no direito brasileiro a honestidade do ponto de vista sexual de um homem, né? Pelo contrário, os homens eram iniciados pelos próprios familiares com prostitutas e etc e tal. Eram incentivados a serem ali, a se com iniciarem profissionais logo, do sexo, sim. a se iniciarem logo do ponto de vista sexual. E a grande questão, que é o que faz haver, por exemplo, uma lei Maria da Penha defendendo as mulheres e não haver uma lei semelhante defendendo os homens, é que o tratamento que se dá às mulheres não é o mesmo tratamento que se dá aos homens. O que se cobra das mulheres, dever de ser recatada, um dever de recato, principalmente do ponto de vista sexual, um dever de submissão, um dever de... eu costumo explicar, quando eu estou falando a respeito dessa lei, em sala de aula, eu costumo explicar. Vamos lá, tem o homem e tem a mulher. Se alguém tiver que abrir mão da vida profissional em prol dos filhos, quem vai ser? A mulher, né? A mulher, sempre. Não é? Então, e essa resposta, ela tá ligada ao fato de a mulher ter vagina e o homem ter pênis? Tá ligada a questões biológicas? Tá ligada a questões naturais? Não tá. Tá ligada a questões sociais, muitas vezes. E essas questões sociais a gente consegue mudar. Então a gente consegue olhar a mulher de um ponto de vista mais igualitário. A gente consegue olhar a mulher valorizando a capacidade que ela tem de trabalhar, de se desenvolver profissionalmente, de se desenvolver intelectualmente, sem prejuízo, claro, das funções de mãe, sem prejuízo das funções do cuidado com os filhos. Então, o que a gente critica, nesse caso principalmente, e a gente critica quem se posiciona em favor do homem, ainda que seja, estou defendendo a família porque me posiciono em favor do homem porque ele foi contra o aborto. Bizarra essa posição, na minha forma de ver. Bizarra a posição, porque se posicionar em favor do homem significa se posicionar em favor do homicídio de 2 crianças. E isso não dá para separar uma coisa da outra. Você está do lado de um criminoso, um homicida de 2 crianças. Covarde. E que tirou a própria vida para fugir à responsabilidade que certamente viria. Para fugir ao julgamento que certamente viria. Um julgamento muito mais duro do que o julgamento decorrente do fato dele ter sido traído. Não é? Então, enfim...
Vou até parar aqui que eu começo a me inflamar. Não, mas assim, é muito bom a gente ver, né, um homem que é tão preocupado com a dignidade das mulheres, né? Mas tem um dado aqui que muitas pessoas estão perguntando, que é o seguinte, este homem, ele vai receber informações, parece que ele vai contratar uma pessoa, né, tipo um detetive particular. A outra pessoa que teve essa brilhante ideia foi a Matsunaga também, para descobrir se a mulher dele estava, de fato, o traindo, né? E as informações, as imagens, inclusive, chegam aí dessa traição, dessa suposta traição. A dúvida das pessoas é, a pessoa que trouxe esse material, ela responde a algum tipo de crime? Ela cometeu algum crime? Como que é isso? Olha, eu não vejo. Foi com uma prestação de serviço que levou, né? Até porque tem a lei de detetive, você pode me corrigir. Tem, Então, tem. né? Então seria um profissional que foi contratado ali para prestar um serviço. Se a gente for voltar no tempo, quem criou a faca, quem criou o revólver também vai Isso ser mesmo, penalizado por alguma coisa. A gente tem que entender que existem vários instrumentos à disposição do ser humano. O que eu posso fazer com esse copo? Né? Uma vez na delegacia, a mulher pegou uma faca que eu tinha até oferecido o almoço para a filha dela que estava gestante, mas ela pegou uma faca e no calor da emoção, quando a gente estava discutindo um crime sexual, que a filha era vítima, ela tentou contra o próprio peito dela na minha frente. Nossa. O que eu fiz? Fui até ela e tentei fazer uma alavanca para que ela não se ferisse, com a porta fechada, por uma privacidade. Agora, ela poderia ter me ferido, eu poderia ter tomado uma facada no olho. Tem boletim de ocorrência. Se jogar no sistema, vai ter o BO que foi feito. O que as pessoas fazem com o instrumento? Ela poderia ter me atacado, mas não, ela queria se matar. Agora, se eu pego documentos, teve a prestação de serviço. Eu, particularmente, não sei se quem discorda ou não, mas dentro da lei, sendo legal, não acho que poderia ter uma cadeia, a não ser que fosse um partícipe, agora uma participação no homicídio, ou como coautor, aí a gente tá falando de outra figura. Não, e você, Felipe? Não, se o indivíduo teve ali a função de investigar e de descobrir a traição e depois ele compartilhou esse material, ele só responde pelo homicídio se ele tiver o dolo do homicídio. Olha, eu tô te passando esse material porque eu sei que com isso você vai praticar o homicídio, então, eu tô aderindo aí à tua conduta, tô participando da tua conduta e como partícipe ele responde pelas mesmas penas daquele que de fato colocou a mão na massa. Então, não há responsabilidade. Então, gente, ele não será responsabilizado, que é uma das perguntas aqui. Mas aí abriu uma janela até para a gente trazer outro caso, que é o da própria Elisa Matsunaga. Ela também vai contratar, né, um detetive. E aí eu digo, olha a importância de nós termos bons representantes legais, principalmente na área civil, né? Porque, veja, ali ela não tinha que contratar um detetive. Ali, se o casamento já não estava bom, ela tinha que ter ali uma boa advogada para falar, olha, o negócio é o seguinte, acabou, né? Ela ia sair com uma bolada linda, bonita, maravilhosa, ia, né, com dinheiro, uma grana pesadíssima, ia poder casar com um homem que ela quisesse. Não teria respondido por um homicídio, não é? E, enfim, não teria perdido a guarda da filha dela. Veja só a quantidade, né, de atos impensados. A mesma coisa que... Então, veja, eu vou contratar um detetive porque eu quero ter certeza que aquela pessoa está me traindo. Então, você vai, né, se avolumando naquele ódio. Não precisa chegar nesse ponto, né? Exatamente. Você tem que sentar o seguinte, olha, eu tô aqui insatisfeito, tô achando que está acontecendo alguma coisa estranha. Me explica. Entendeu? O nosso casamento não tá bom? Por que tá ruim? Tem maneiras da gente tentar, né, corrigir isso aqui, ou para você já acabou. Entende? É um jogo... Ou reconcilia ou não. É um papo, sabe, adulto, aberto. É isso que eu acho que falta ali para as pessoas. Porque vem essas ideias mirabolantes. Um detetive, porque eu vou pegar, eu vou descobrir que ele tá me traindo, ou eu vou descobrir que ela tá me traindo. Gente... Pelo amor de Deus. Como a vida íntima daquele casal já não... Porque assim, agora é a pergunta que eu faço. Por que ela chegou ao ponto de trair?
Como é que tava esse casamento? Será que ela tava sofrendo psicologicamente? Ele tava, sabe, torturando ela? Porque para uma mulher com uma família, né, com 2 crianças jovens, né, por que ela foi trair aquele príncipe encantado? Por que que ela foi trair? Por que chegou a esse ponto? Vou fazer essa pergunta, gente. A vida, ela tem que ser... Ela é cruel, às vezes. Mas, não falando de direito penal, mas por que que ela traiu? Porque já tinha acabado. Ele percebeu, talvez na vida íntima do casal, que já não tinha mais. Ele já sabia que ele eventualmente podia estar com outra pessoa, que era uma possibilidade. Porque a gente também não sabe. Não vamos, sabe, colocar a mulher lá num crucifixo e falar... Mas por quê? Tem tantas perguntas. E isso é o que acontece. A gente pode, hoje, aqui, quem tá ouvindo, conhecer alguém que tá acontecendo a mesma coisa. Sim, e sabe o que acontece? Tem pessoas perguntando aqui, né? Por que que, se ela estava com outro homem, por que que ela não se separa dele? Gente, essa pergunta é muito oportuna. E aí eu vou trazer de novo, né, uma outra informação. Porque, infelizmente, nós somos criados para uma fantasia de que o casamento é eterno, que você tem que suportar, né, aquele casamento que às vezes não é bom. E aí, quando você coloca a pessoa, né, para a gente entender por que que pessoas até acabam cometendo crimes, às vezes crimes gravíssimos, porque eu vou colocar aquela pessoa, talvez, em situações que são insuportáveis, né? E aí, o que acontece? Quando você leva o outro ao limite... Uhum. E a gente não sabe qual é o limite de cada pessoa, né? E aí eu não tô falando desses crimes patrimoniais, que o cara tá no tráfico, tá ali para ganhar dinheiro. Não, a gente tá falando desses crimes que olha e fala assim... gente, como é que aquela pessoa cometeu aquele crime? Ela era ótima, né? Ela era uma pessoa que convivia aqui conosco. Mas a gente não sabe o que uma pessoa pode fazer quando ela é levada ao limite. E, de novo, isso é uma questão de educação. Nós não conversamos com os nossos filhos para dizer o seguinte... o casamento não tá bom... vamos sentar e vamos, né? Não, você tem que suportar isso. E a gente sabe que as pessoas não vão suportar. Porque é da natureza humana. Eu vou tentar escorregar por aqui, por ali. Eu vou sair... porque assim, eu não estou mais gostando do que eu estou vivendo. Ah, mas antes suportavam, porque a minha avó ficou casada, 70... Você já parou para perguntar para sua avó se ao longo dos X anos de casamento dela, ela foi de fato feliz? Você já parou para perguntar para sua avó que se na época dela tivesse a lei de divórcio, ela teria continuado ou ela teria de fato se divorciado? Naquela vez que ela foi vítima de violência doméstica e ela permaneceu calada porque a sociedade não amparava ela e porque não havia uma lei para defender ela, será que isso não aconteceu? Será que de fato as pessoas eram felizes e os casamentos duravam para sempre porque casamento era para sempre e hoje é que não é mais? Sabe? São coisas que a gente tem que... Mas é um absurdo estigmatizar a mulher e falar... alguém falar que, ó, eu faria o mesmo, ela teve o que mereceu. Gente, isso é um absurdo. A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de filhos. A gente tá falando do seu sangue. A gente tá falando aquilo que é o que tem mais valor. Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é status, não é poder. Né? É lógico que a gente quer ter uma vida boa pra gente oferecer para as pessoas que a gente ama. Seja filhos, seja amigos. Quando a gente abre um caminho pra você, quando a sua vida vai bem, a das pessoas que você ama também vai. Pra que... Você imagina... A cargo dele era secretário, eventualmente tinha uma condição de vida boa. Isso não valia de nada, né? Não valia nada. Quando a gente tem um propósito, eu tô com essa palavra desde ontem. Qual é o seu propósito de vida? Ter uma família feliz? A mulher busca, sim, uma família ali de margarina, de para sempre. Falar que não, a maioria das mulheres buscam isso e vem de um dogma, de um costume, lá de trás. Eu mesma, meu sonho, eu posso falar aqui, era... casar na igreja, não deu certo. Namorar, na minha cabeça, cara, eu tinha que namorar, noivar e casar. Eu tô falando por mim. Essa foi a sua criação. Exatamente. Como E você eu tenho, isso também, e eu não sou homem. tão velho, tão, sabe, não faz tanto tempo aqui pra falar a minha idade, mas mais de 40 anos. Mas o meu pensamento era esse. Eu tô falando por mim. E eu fui até onde eu pude, mas não deu mais certo. E não é... Eu tô falando por mim. Não sabe, tem mulher que não quer casar, mas o meu sonho era esse.
E eu tentei. Esse propósito não deu certo. Mas fiz por onde. Mas olha que interessante o que a doutora Michele está falando. E o doutor Felipe também foi criado para isso, é Também, isso? minha avó falava, Sim. vai fazer a faculdade, depois você vai arrumar uma namorada, vai Isso. casar e vai ter filhos. E o noivado, eu tinha que passar pelo noivado. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, vou fazer uma confidência aqui. Eu sou filha de pais que se separaram, né? Você imagina, né? Sim. Na época não tinha o divórcio, era o desquite. Certo? Sim. A mulher era Desquitado. desquitada, e ela ficava até mal falada, Estigmatizada, Isso, né? é. Desquite, depois é que veio o divórcio. Mas olha que interessante, eu digo que eu tive uma criação tão bacana, e principalmente pela figura do meu pai, né? Que é uma figura de um homem muito forte e tudo. Meu pai só teve filhas mulheres, né? Apesar de falar, o que é bom era nascer filho homem. E ele disse depois que ele tirou o bilhete de loteria da vida dele. Uma graça ele. Porque são filhas mulheres. E ele me criou completamente diferente. Pois é. Ele me criou para eu ser feliz, para eu ser forte. Meu pai nunca falou, você tem que casar. Meu pai falava assim, poxa. não, você tem que ser forte. Você tem sonhos? Você tem que fazer de tudo para que esses sonhos parem em pé. E assim, ele foi tão amigo, a figura masculina na minha vida, ela é muito importante, apesar de sermos uma família de muitas mulheres, né? Temos muitas mulheres, nasce muita mulher na minha família, é incrível. Mas ele sempre trabalhou isso, você quer de fato casar? É isso que te faz feliz? E talvez, eu acho que essa questão dessa minha educação me fez entender e escolher uma pessoa que de fato me faz feliz. Eu tô casada, gente, há 36 anos, com a mesma pessoa. Amém. Entende? Muito, Então, assim, muito eu bom. digo que a gente vai se conquistando todos os dias. A gente briga, a gente discute, a gente se desentende, a gente tem horas que tá de saco cheio, mas depois a gente se reconquista, E quando a gente olha ali, a gente está construindo algo que é muito importante, mas é importante para os dois. Mas a coisa que mais forte na minha criação é o seguinte: seja feliz. Não importe com quem, sabe? E Sim. assim, casamento não é a solução. Então, casamento, se for bom, que ele venha para nossa vida. Verdade. E, Carla, você defende o casamento, você tem um casamento muito exitoso e, ao mesmo tempo, sólido, e, ao mesmo tempo, você defende que as pessoas não precisam estar casadas para ser felizes. Então, o que o pessoal não vê é que, às vezes, a gente levanta uma determinada bandeira, né, de que as pessoas podem se separar se isso for o melhor para elas, e não quer dizer que a gente vai ficar se separando e jogando fora relacionamentos, né, e que não se valoriza o relacionamento. A gente sabe do valor de um casamento para a sociedade, a gente sabe do valor da família para a sociedade. Mas a questão, Felipe, Michele e a todos que nos escutam aqui, é essa. O casamento é algo muito sério. Então, esse é um passo que a gente tem que dar com muita certeza. Porque é aquela pessoa que você vai dividir um espaço, que você vai dividir a sua vida, né? As suas angústias, as suas alegrias. Então, a gente tem que ter certeza que é isso mesmo que a gente quer. É que nem filho, né? Tem um monte de... eu vou ter filho. Aí eu digo, filho não é boneco, Não hein? é boneco. Não é que você fala assim, não quero mais agora, não quero mais brincar. Filho é pra vida toda. E assim, e tem uma dependência que não é só financeira, é emocional, né, física, é um monte de coisa. Então, são essas as questões que a gente precisa entender. O casamento, ele é maravilhoso. Da mesma forma que eu digo que a maternidade é incrível. Mas a gente tem que, de fato, querer. E não é porque... alguém, né, tem ali, olha, a sociedade diz que você tem que casar, que você tem que ter filho. Não, você não tem que ter nada. Você não tem que casar, você não tem que ter filho. E digo mais, o casamento, depois dessa escolha, não quero realmente ficar com essa pessoa me faz muito bem, você tem que entender o seguinte, a conquista é diária. A conquista é diária, porque muitas mulheres são deixadas de lado. Essa é uma outra realidade muito que eu escuto muito das mulheres. Bom, casou agora, tipo, eu tiquei, tô casado, né? Então eu carrego meu objeto cenográfico, ela é bonita, toda arrumada, ela é inteligente lá. Então, a minha, né, eu tenho aqui, o meu troféu social tá ótimo. Mas, de repente, ela não tá feliz ali. Entende qual é o problema? Sim. Não é
o casamento é algo impermanente. Você tem que conquistar aquilo todos os dias. E se não está bom, inclusive para o respeito das pessoas, né? Pela admiração que você nutria por aquela pessoa, a gente precisa sentar e falar: olha, não está mais bom, eu não estou feliz. E, Carla, sabe o que é interessante? As pessoas que não compartilham desses posicionamentos que a gente tem trazido aqui, desses valores que a gente tem apontado aqui, são as pessoas que são presas na delegacia por violência doméstica e são presas achando que não estão fazendo nada de errado. Porque afinal a mulher é dele mesmo, porque afinal, se me traiu, eu tenho que lavar a minha honra, porque afinal eu tenho que colocar logo um filho nessa mulher para mostrar que essa mulher é minha. E dentre outras coisas que a gente vê acontecendo lá, sabe? Então, é uma questão mesmo de atualização. É uma questão de... Exatamente. Não Muito é? homem até quer ter filho como prova de amor, porque ele sabe que é um elo ad eterno. E aquilo... ser filho não segura casamento, gente. Pelo amor de Deus. É óbvio que, assim, eu perpetuo a família, eu sou a favor da família. Ser mais exemplo aqui da Carla, né? Que tá num casamento longo e sabe lidar. Não é fácil, é difícil. Mas isso não dá direito da gente ser infeliz, né? Porque a gente ou namora, ou tá com alguém, buscando essa felicidade. O que é essa felicidade? É não ter esse desgaste emocional, é saber contar com uma pessoa nos momentos difíceis, bons, ruins. E a mulher, a natureza da mulher é diferente do homem. Né? A mulher passa lá no dia das suas regras, que ela fica com os hormônios. Será que eu vou suportar essa mulher nesses 10 dias aí, sabe? É difícil, gente. É relacionamento. É um relacionamento muito íntimo. A gente tem relacionamento de amizade, tem relacionamento de coleguismo do trabalho. Alguém aí que tem as suas namoradas ficantes, né? Que, olha, eu fico com ela, mas não quero estar definitivamente com ela. Mas mesmo assim, é o respeito acima de tudo. A gente respeita o nosso amigo. Como que você não vai respeitar a pessoa que... de repente, né, para quem teve filho, deu um filho para você, né, dividiu essa bênção. Você sabe, tem um trechinho de uma entrevista do Ariano Suassuna. O Ariano já morreu, né, um grande escritor. E ele, muito apaixonado sempre pela mulher dele, e ele falava, né, para ela: "Ô, deusa", né, aquele jeito dele, né, maravilhoso, querido Ariano, né, todo carinhoso com ela. E ela falava assim: "Ah, mas eu já envelheci, hoje tenho rugas e tenho isso." E ele brincava e falava assim: a velhice também é uma bênção, porque a gente vai perdendo um pouco, né, a nossa acuidade visual. Eu continuo te achando linda da mesma forma como eu te conheci com 20 anos. Então, assim, até é tão bonitinho isso, né? Porque a mulher ali, não, mas eu sei lá, eu já tenho rugas, eu já tô... Você continua linda. Você é um amor, tão bonitinho, né? porque muito assim, bonito. até assim, o envelhecer também, né? Olha só, tem essas dificuldades, porque você casou muito novo, você vai envelhecer com essa pessoa, é um outro casamento. Então, o casamento, ele pode ser incrível. Sim. E pode ser horrível. Exato. Se você não entender o que você está, né, ali junto, fazendo com aquela pessoa. É porque tem a paixão, mas eu acho que é o amor. O amor pelo outro, admirar o outro. Quando você tá falando sobre ele via o amor. Você fala, olha, ela tá ali se menosprezando, mas não, de qualquer forma, de qualquer jeito eu te amo. Ele tá dizendo isso pra ela, numa simplicidade. E de uma forma poética, delicada, amorosa. Porque quando lindo. Alguém ama, até o tom, até a forma de se falar. A pessoa não quer falar de qualquer... eu quero falar pra ela, da forma que eu dizer. Não. Ela aceita. Não. Até a forma. É linda, você continua linda. Não, e é tão bonitinho, enfim, adoro. Bom, olha só, tem pessoas bravas aqui no chat. Eu vou dar aqui um puxão de orelha. Cleiton, tá aí? Parece que tem uns maluquinhos aqui, gente. A gente não discute aqui, e vocês jamais vão ver aqui no Caso a Caso a gente discutindo política. Porque política e ideologia é de cada um. Se você é de direita ou de esquerda,
Eu não tô nem aí para você. Deixar isso aqui claro. Quando a gente trata aqui de casos criminais. E se tem uma coisa que une qualquer polo, de direita, de esquerda, do centro, de baixo, de cima, é o crime. Porque qualquer pessoa pode cometer um crime. Qualquer pessoa pode sofrer um crime. Entende? Então, essa bobagem aí, se tiver alguém muito engraçado aí, faltando com respeito com as mulheres, Cleison, pode bloquear. Manda, bloqueia, entendeu? Apaga, silencia. Entende? Porque, assim, que bobagem, né, gente? A gente tá falando de algo aqui que é extremamente sério, a pessoa não tem o que fazer, fica falando bobagem, não é? É só para dar né? Vamos ser aqui educados, porque eu falei o que eu gosto são das pessoas educadas. Educação acima de tudo. O povo gosta de... Eu gosto, que engraçado assim... Quero saber do delegado se o talarico também vai ser chamado depois nesse inquérito. Ele já explicou aqui, Muito gente. O provavelmente. talarico é a pessoa, seria o investigador, né? Que foi contratado seria O pra... talarico é o amante, cara. o talarico amante. ali. Tá, Muito tá bom. provavelmente, não sei. O delegado tem que ver alguma utilidade nisso. Até para não... Se faz parte dos fatos concretos, né? É isso. Agora vamos trazer para você, gente, uma outra coisa que está explodindo nas redes sociais, que foi um podcast que o goleiro Bruno, né? Enfim, que foi condenado ali pelo crime da Elisa Samúdio,